Nesta manhã estamos a celebrar Jesus. Nesta manhã estamos a celebrar Jesus. Como devemos fazer todas as manhãs, ou melhor, todos os dias. Todos os dias devemos celebrar Jesus. Digo diversas vezes que devemos cultuar em congregação, mas mais importante ainda, devemos cultuar sempre, todos os dias. Porque o resultado do culto na congregação é o resultado do culto particular. O resultado, eu vou repetir, do ato do culto em congregação é o resultado do ato do culto cada um a sós com Deus. Este é um grande segredo que muitas pessoas não sabem. Mas comece por adorar a Deus no seu quarto, na sua sala, no seu cantinho secreto, e vai ver que o seu culto em congregação a Deus vai ser diferente. Por vezes as pessoas dizem, eu vou ao culto. Não, você deve cultuar a Deus sempre. E depois, quando há oportunidade, deve-se congregar. Porque o escritor aos Hebreus diz, não esqueceis de vos congregar. Como alguns se esquecem. Amém? Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Quantos querem ouvir uma palavra de poder hoje? Amém. Vão ouvir. Vão ouvir uma palavra de poder, sabe porquê? Porque vamos falar sobre o Evangelho. E está escrito acerca do Evangelho que o Evangelho é poder de Deus. É poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. Para todo aquele que nele crê. O Evangelho é poder de Deus. Evangelho é poder de Deus. Para todo aquele que nele crê. Amém? Amém. Então, quando Paulo escreve à igreja de Roma, Paulo diz que o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Amém? Amém. E eu creio no poder do Evangelho. Porque quando o Evangelho chegou até mim, criou um impacto forte e poderoso. Só que depois eu tive que me aperceber de que o impacto que cria em mim e em cada pessoa, esse impacto tem que ter uma natureza progressiva. Nós ficamos todos entusiasmados. Certa vez eu estava talvez nos primeiros cultos ao Senhor sem consciência. E estava ao meu lado uma senhora que dizia, bom, eu creio em Deus. Eu creio que há alguma coisa superior. Eu creio que Deus pode todas as coisas. Porém, eu vivo a minha vida. E ficou-se por ali. E muitas pessoas creem em Deus, creem no Evangelho, porém vivem as suas vidas. O português diz assim, para bom entendedor, meia palavra basta. Muitas pessoas querem cultuar, querem fazer parte daquele círculo de amigos, de irmãos,
mas porém querem viver a sua vida. E eu vou voltar a repetir, o Evangelho cria impacto nas vidas. No entanto, o Evangelho fala de salvação. Fala do poder de Deus que vem e intervém nas nossas vidas. E será que nós deixamos Deus tocar nas nossas vidas sempre? Ouviram o que eu disse? Será que nós deixamos Deus tocar nas nossas vidas sempre? Ou só às vezes? Ou só quando nos é conveniente? Só quando precisamos de Deus é que estamos ali. Só quando precisamos de um milagre é que vimos à igreja. Só quando a coisa aperta é que dizemos ao pastor, ore por mim. Alguns dizem assim, ore lá por mim, que eu fico cá. E hoje é isto que eu quero vos transmitir. É que o Evangelho é poder. Mas é poder para todo aquele que nele crê. Amém. Amém? Amém. Para que a maioria entenda aquilo que eu estou a dizer, podemos abrir a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 1. Amém? Romanos, capítulo 1. E vamos ler o verso 16, que eu já citei parte deste verso. É um verso muito conhecido da maioria de nós, se não de todos. Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E depois o contexto diz primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho, muitas vezes ignorado por descrentes e também por alguns crentes, eu vou repetir. Muitas vezes ignorado por descrentes e também alguns crentes. Ouviram? Às vezes os crentes também ignoram o Evangelho. Usam o Evangelho com o peso da religiosidade. Usam o Evangelho com o peso das tradições. Usam o Evangelho fantasiado. Usam o Evangelho para tocar as emoções das pessoas, para manipular a vontade das pessoas, mas esse não é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque há por aí muitos Evangelhos. Isto é, vou dizer de outra forma, há por aí muito boas novas, entre aspas. Mas as boas novas do Senhor Jesus é alguma coisa mais séria. Amém? Paulo, quando escreve à igreja de Corinto, diz que a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Amém. Glória a Deus. Os salvos são os que creem. Amém. Jesus, eu creio, Jesus. Sabe, eu vou esticar-me um pouquinho mais. Os salvos não são aqueles que frequentam a igreja, sabia? Os salvos são aqueles que creem piamente no Evangelho e vivem o Evangelho. Amém. Não são aqueles que frequentam as igrejas. Amém. E alguém pode estar a pensar, mas eu frequento a igreja. Amém. A igreja é como uma escola. Nós devemos ir à escola para aprender a viver, a ler, a escrever e a viver. Amém? Amém. A igreja é um local
onde todos nós aprendemos uns com os outros. Amém. Oramos uns pelos outros. Animamos uns aos outros. Exortamos uns aos outros. Em amor. Então o Evangelho é o poder de Deus. A palavra é poder. Porque tudo aquilo que se vê e tudo aquilo que não se vê foi criado pela palavra. Há muitas coisas que nós vimos, não é? Quantos de nós já se dá o trabalho de olhar para o céu, à noite principalmente, e ver as estrelas bonitas? Isso é fruto da palavra de Deus. Porque tudo aquilo que se vê e tudo aquilo que não se vê foi criado pela palavra. Então nós precisamos de alguma coisa mais. Não precisamos somente de um livro, mas precisamos de um livro revelado a nós. Certa vez, Jesus perguntou a Pedro: quem pensam os homens que eu sou? Sabe que Pedro era um judeu? Conhecia parte, se não toda, a lei. Mas Pedro estava ali como um discípulo. Pedro estava ali perante o seu mestre. De repente acontece alguma coisa sobrenatural. Há uma revelação. E Pedro responde através de uma revelação. Não é a sabedoria de Pedro. Não é os conhecimentos de Pedro. Mas é a revelação. Por isso, eu disse há pouco que o Evangelho é poder. E o poder dá a revelação. Àqueles que creem. Amém? E o Evangelho produz salvação, como eu disse há pouco. Porque a Bíblia nos ensina que nós devemos receber o impacto do Evangelho e devemos viver o Evangelho, porque o Evangelho deve criar em nós uma experiência e também uma vivência. Aquela senhora dizia, naquela altura: eu sinto arrepios na espinha, eu sinto coisas em mim, porque era a experiência emocional. Isso é bom, mas não é o mais importante. O mais importante é que cada um de nós saiba discernir a palavra de Deus através da revelação do Espírito Santo. E a Bíblia nos diz em Filipenses 2,12: trabalhai a vossa salvação. Amém. Eu sou salvo. Alguns dizem, uma vez salvo, salvo para sempre. Então posso fazer o que eu quero. Não, não é verdade. Desenvolvei, trabalhai a vossa salvação com temor e tremor. Quando o Evangelho chegou a mim, eu tive que aprender a gerir aquele impacto, aquelas emoções. E tive que crescer. E ainda hoje estou a crescer. Porque no dia em que eu tiver totalmente crescido, não conto mais comigo aqui, porque já subi. Por isso é que eu ainda estou em obras. E cada um de nós está em obras. Amém? Então, enquanto eu estou aqui, eu estou a trabalhar aquilo que Deus me deu. A salvação através do Evangelho do Senhor Jesus. E esta salvação e este Evangelho que cria um impacto na minha vida deve ser trabalhado com obediência.
Muita gente ouve o Evangelho. Muita gente prega o Evangelho. Mas poucas pessoas vivem o Evangelho. Eu pensei muitas vezes, a sério, meus irmãos, eu pensei muitas vezes em partilhar esta mensagem. Mas eu creio que esta é a altura, este é o momento para eu expressar o que a Bíblia diz sobre salvação, sobre os escritos dos primeiros apóstolos, sobre o Evangelho. Em muitas situações, em muitos casos, a vivência do Evangelho hoje está muito distante daquilo que está escrito. Ainda esta semana me estava a lembrar de um facto em que os cristãos primitivos, eles viviam de tal forma que eles vendiam os seus bens para partilhar com tudo, com todo aquele povo que tinha necessidade. Eles viviam para Deus e por Deus e em Deus. Em muitos casos, e graças a Deus que não é em todos, mas em muitos casos, as pessoas vivem muito distante das Sagradas Escrituras. Vivem uma vida na igreja e vivem uma vida completamente oposta fora da igreja. Eu direi mais. Será que vivem dentro da igreja? Ou passeiam pela igreja? Quem que eu continuo? Às vezes nós olhamos para a palavra de Deus e dizemos, isto não é para hoje. Não, esta não gosto. Não. Esta gosto. Está bem, sim. Uma vez eu estava a pregar num certo sítio e uma certa senhora diz assim, sabe, isso não é para mim. Eu amo a Deus, mas isso não é para mim. Como é que há pessoas que dizem que amam a Deus e que abrem a Bíblia e a Bíblia manda perdoar e as pessoas dizem assim, não, isso não é para mim. Então não amam a Deus. Por mais que se esforcem, não amam a Deus. Sabe porquê? Porque Deus é amor. Amém? Amém. Dizia eu a semana passada, e para alguns que não se lembram e para alguns que não ouviram, Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Todos nós sabemos que estamos a viver num mundo, num momento de guerra. Sabe que no meio da guerra, Deus está a amar pessoas. Aleluia. No meio da guerra, Jesus está a aparecer a terroristas. Jesus está a tocar vidas de terroristas. Amém. Quantas pessoas? 200 homens. 200 homens tiveram um encontro com Jesus, 200 terroristas. Porque Jesus foi lá ter com eles. Então, se Jesus, vamos pôr esta expressão, se dá o trabalho de ir ter com as pessoas, é porque Ele ama. Aliás, o Evangelho nos conta, deixa registado que Jesus amou o mundo de uma forma perfeita e completa. E agora eu quero entrar mesmo naquilo que Jesus disse, isto é,
nas palavras de Jesus, isto é, no Evangelho, na sua mensagem, na sua boa nova para cada um de nós. Antes de Jesus subir aos céus, Jesus disse: ensinai aquilo que eu vos tenho ensinado. Amém. Amém. Todos nós dizemos amém. Boas palavras de Jesus. O que é que nós temos andado a ouvir? As palavras de Jesus? Ou os raciocínios humanos? O que é que nós temos andado a ouvir? O Evangelho puro ou pensamentos filosóficos de homens? Jesus disse: ensinai a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Sabe que o Evangelho, eu creio desde o início, é um Evangelho completo. Porquê que eu digo que é um Evangelho completo? Porque é um Evangelho para o Espírito, para a alma e para o corpo. Amém. Então é um Evangelho completo para o homem completo. Quando eu falo do homem, obviamente estou a falar do ser humano, homem e mulher. Então o Evangelho é para todas as áreas da nossa vida. Amém. Para o meu contacto direto com Deus, o Espírito, para as minhas emoções, para a minha vontade, para o meu raciocínio, alma e também para o meu corpo. A questão é que o que se ensina muitas vezes por aí são opiniões. Eu acho isto, eu acho aquilo, eu acho aquele outro. E o que é que Deus acha? Você já perguntou: Deus, o que é que tu achas no meio disto tudo que eu estou a ouvir? Quem é que quer saber a opinião de Deus? Amém. Sabe onde é que está a opinião de Deus? Está aqui. Aqui está a opinião de Deus. Qualquer coisa à parte disto não é a opinião de Deus. Amém, Jesus. Obrigada, Deus. Nós vivemos em tempos que ouvimos muitas opiniões, mas nem sempre ouvimos a opinião de Deus. Aleluia. Prega-se muitas facilidades, mas não se prega aquilo que Jesus disse. E sabe, por isso é que Paulo, certa vez, e hoje vamos relembrar um pouco isso, certa vez Paulo diz que, porque não há revelação, muitos sofrem. Porque não há revelação, muitos são danificados, ficam com traumas, muitas pessoas são violadas, mesmo emocionalmente. Carregam com feridas e deficiências porque não há um ensino daquilo que Jesus falou. Hoje vamos celebrar a ceia. E quando Paulo diz assim, que todos devem celebrar a ceia, sabe que todos devem celebrar a ceia? Todos que aceitaram Jesus são membros do corpo de Cristo. Amém. E por revelação devem saber que são igreja. E por revelação devem aceitar os irmãos que nem sempre são tão simpáticos. Sim. Nem todos são bonitos, nem todos são feios, nem todos são magros, nem todos são gordos, nem todos são altos, nem todos são baixos. Todos somos diferentes.
E graças a Deus porque todos somos diferentes. Mas Deus trata connosco individualmente. E Deus ama a todos individualmente. E Deus ama-nos de tal forma que Deus nos deixou uma grande herança. Amém. A grande herança está aqui. Oh, aleluia. Você é mais rico do que aquilo que pensa que é. É verdade. Você tem um tesouro consigo. Amém. Verdade, Jesus. Quando começar a ler as Escrituras e começar a ver Oh, Espírito que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para si que é salvo é poder de Deus, Amém. então tudo vai mudar. Verdade, Jesus. Muitas pessoas carregam traumas, preconceitos, sofismas. Porquê? Por falta de ensino ou por falta de procura. Por falta de leitura. Por isso eu digo abertamente, meus queridos, há muitos analfabetos espirituais. Não é por não saberem ler. Há pessoas que não sabem ler e sabem mais do que eu. Eu vou repetir. Há pessoas que não sabem ler e sabem mais do que eu. Há pessoas que não sabem ver e veem mais do que eu. Porque cada pessoa deve desenvolver, trabalhar a sua salvação e receber do Espírito Santo a revelação. Amém. Todos nós, como eu já disse, somos Espírito, temos uma alma, habitamos num corpo. Então devemos trabalhar a salvação, devemos permitir que o Evangelho seja utilizado para que eu seja salvo. No momento em que eu aceitei Jesus, naquele dia, naquele momento, em que eu aceitei, disse sim a Jesus, o meu espírito foi salvo. Na hora. Porém, também há salvação progressiva. Porque quando a Bíblia fala que nós devemos trabalhar a salvação, está a falar da alma. Está a falar dos meus sentimentos, da minha vontade, daquilo que eu acho que sou, mas não sou, diz lá em Apocalipse. Trabalhar a vossa salvação na alma. E um dia, a Bíblia me promete, um dia o meu corpo será salvo. Então a salvação está dividida em 3 fases: imediata, progressiva e futura. Então aquelas pessoas que dizem que um dia salvo, salvo para sempre, cuidado, porque está-se a esquecer da parte intermédia. Trabalhai a vossa salvação. Quando Paulo nos ensina acerca do trabalho da nossa salvação, Paulo está a falar daquilo que nós chamamos a santificação. E santificação, no princípio, eu acho que era um grande palavrão, mas eu descobri, porque o Senhor Espírito Santo me revelou. É tão simples, nós é que complicamos as coisas. Não é, pastores? Não é, meus irmãos? Há aqui alguns pastores no meio. Eu estou a falar para os pastores que estão presentes e para aqueles que estão ausentes, mas que estão a ver este vídeo. Viva o Evangelho! Faça um favor a si mesmo. Alguém dizia no passado: é melhor pregar vivendo do que passar a vida a pregar. Alô? É fácil pregar. Blá, 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 isso de saquetas. Mas não viver, está tudo louco. Santificação. O que é santificação?
Alguns vão se espantar com aquilo que eu vou dizer. Santificação. Alguns pensam, é não usar aquilo, não usar aquilo, não usar aquilo, não vestir assim, assado, cozido e frito. Não. Não. Sério? Não. Santificação no seu sentido original, e nós devemos ler a Bíblia no seu sentido original, é separação completa. Amém. Se eu me separar completamente, logo o resto já é consequência. Perceberam? Eu vou fazer as coisas de outra forma. Sabe, pecado, agora vou achocalhar alguns. Pecado não é mentir, roubar ou outras coisas mais. Isso é consequência do pecado. Porque pecado é desvio. É desfoco. Tudo o que vem a seguir é consequência do desvio. Santificação é o oposto. Se eu me entregar mesmo a Deus a sério, eu não vou pecar. Porque não tenho como. Percebe? Se eu olhar para Jesus, olhos nos olhos, vamos fazer todos aqui um exercício. Eu creio que dá para fazer. Façam um exercício agora. 1 minuto para fazer este exercício. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, olhos nos olhos. Agora. 1, 2, 3. Você, enquanto estava a olhar para esta pessoa, viu mais alguma coisa? Não. Claro que não. Porque na medida que nós estamos focados em Jesus, não conseguimos ver mais nada, nem sequer pecamos, porque não temos como. Está a ver o que é santificação? Santificação é olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o início e o fim. Ele faz tudo. Aleluia. Então, está a ver como o trabalho da minha salvação é fácil? É somente olhar para Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. É olhar para Jesus. Glória. Amém? Amém. Olhe para Jesus. Líderes, olhem para Jesus. Sabe? Às vezes eu tenho esta sensação, e eu acho que é mesmo verdade, que as crianças captam mais depressa aquilo que nós dizemos do que os adultos. Por isso é que Jesus disse assim: deixai vir a mim as criancinhas, porque elas acreditam em tudo mesmo. E nós temos que ser como as crianças. Acreditar em tudo. Sabe aquela figura daquele pai que põe a criança em cima de um móvel e diz para a criança: salta. E a criança salta. Aleluia. Não põe em questão se vai cair, se não vai cair. Salte para o colo do Pai Deus. Amém. Com fé. Amém. Olhos nos olhos. Amém. Veja Deus. Aleluia. Meus queridos irmãos, o que eu quero vos dizer nesta manhã é muito sério. Que a salvação através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo é poderosa. Amém. Ela é instantânea, mas também ela é progressiva. Amém. A salvação. Não se esqueça. Quer que você seja pastor, líder, seja aquilo que for, ou aquilo que nós chamamos vulgarmente um crente normal, não importa. Não importa os títulos, importa a sua posição perante Deus. Amém. Fica a olhar para Ele. Amém. Trabalhe a sua comunhão com Ele. Amém, Jesus.
Porque muitas vezes o que é que nós encontramos, e eu felizmente ou infelizmente, depende das perspectivas, tenho visto isto muitas vezes, vidas que não estão curadas, a médio ou longo prazo vão ferir outras. Vidas que não estão completamente libertas, a médio ou longo prazo, vão provocar derrocadas. Muitas vezes nós queremos ver poder e autoridade. Como assim? Só podemos viver em autoridade. Eu vou dizer isto muito sério. Eu só posso viver em autoridade e em perfeita legitimidade se eu viver debaixo de autoridade. Amém. Há muita gente que não entende isto. Mas um líder tem que estar debaixo de outro líder. E outro líder tem que estar debaixo de outro líder. Para que todos possam exercer de uma forma legítima a autoridade. Quem quiser expressar a autoridade do Evangelho, quem quiser expressar a autoridade do nome de Jesus, tem que viver esta realidade. Amém. Há pessoas que gostam de brincar. Sabe que a autoridade máxima encontra-se aqui. Esta autoridade máxima. Todos os governos do mundo inteiro têm que aceitar esta autoridade máxima. Nós estamos a viver tempos em que os governos do mundo inteiro, mais cedo ou mais tarde, vão ter que aceitar esta autoridade. Eu digo isto com muita sensibilidade àquilo que está a acontecer hoje no mundo. Como é que as pessoas vivem de uma forma legítima? Todos nós queremos estar legais, certo? Há aqui algumas pessoas que vêm de outros países e todos nós gostamos de viver de uma forma legal, certo? Como viver de uma forma legal? Cumprindo as regras, os preceitos, não é? Como é que nós vamos viver de uma forma legal perante Deus? Cumprindo os preceitos, cumprindo a sua palavra, vivendo a sua palavra. Amém? Então, olhando para o manual do fabricante, quantos têm o manual do fabricante em casa? Poucos, não é? O manual do fabricante está aqui. Alguns não estavam a entender, eu sei. Este é o manual do fabricante. Porque o meu fabricante, e o seu fabricante, e o nosso fabricante é Deus. E tudo aquilo que Deus faz, tal igual como pessoas normais, não se distraem, por favor. Tudo está aqui no manual. Neste manual. E este manual diz que na nossa vivência cristã nós devemos vigiar e orar. Toda a autoridade deste manual vem diretamente de Deus. Amém? Quem quer viver perante Deus de uma forma legal, peça a Deus para viver e trabalhar dessa forma. Eu acredito integralmente nestas palavras, desde Gênesis a Apocalipse. Você acredita? Você acredita? Acredita mesmo? Então
porque é que nem sempre vive? Ai. Porque é que nem sempre vive esta realidade? Eu cá acredito. Então porque é que não vive? Porque é que questiona? Porque é que às vezes duvida? Porque o Evangelho é poder de Deus para aquele que crê. E às vezes você não crê, certo? Às vezes duvida, às vezes vacila. Não permita que isso aconteça. Se cremos verdadeiramente, de uma forma integral, naquilo que pregamos, testemunhamos, devemos viver. Porque só assim temos autoridade. Se eu sigo aquela dica humana que diz faz aquilo que eu digo, mas não faças aquilo que eu faço, então eu não tenho autoridade nenhuma. Por isso é que há muitas autoridades no mundo, entre aspas, que não têm autoridade nenhuma. Falam. Passa a expressão para encher chouriços. E vou terminar agora dizendo que a mensagem do Evangelho é uma mensagem, primeiramente, de arrependimento. Amém. Arrependimento é metanoia. Metanoia é mudar de direção, mudar de rumo. Metanoia fala também de renúncia. Renunciar a muitas coisas. E por fim, a salvação fala do bom cheiro de Cristo. Amém. Alguém dizia no passado, se eu orar nada acontece. Se eu orar pouco acontece. Se eu orar muito acontece. Amém, Jesus. Ou eu estou sintonizado nele, ou eu não estou sintonizado. Não há aqui meio termo. Ou estamos ou não estamos. Ou vivemos ou não vivemos. Ou queremos ou não queremos. Não finja. A Bíblia nos exorta a viver uma vida santa. E viver uma vida santa é viver uma vida separada. Amém. Viver uma vida separada é viver uma vida com os nossos olhos postos nele e só nele. Amém. Amém? Hoje vamos partilhar a ceia do Senhor. E à medida que partilhamos a ceia do Senhor, devemos pensar nestas três palavras: arrependimento, renúncia e bom cheiro de Cristo. Há muitas pessoas, por diversas razões, que dizem para si mesmo: não vou tomar. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina que examinai o homem a si mesmo. Eu devo fazer uma autoanálise a mim mesmo. E devo passar cá dentro, através da operação do Espírito Santo, devo aprender a lidar com o Espírito Santo que mora em mim. Amém. E devo pedir ao Senhor arrependimento. Devo pedir ao Senhor renúncia e que eu seja um bom testemunho, um bom cheiro de Cristo. Devo dizer ao Senhor: Senhor, como Pedro disse, não é, certa vez, quando Jesus lhe pergunta:
Pedro, amas-me? Sabe, quando o Pedro tinha acabado de meter o pé na argola, né? Como nós dizemos aqui. E Jesus está a perguntar a Pedro, amas-me? E agora? Meti o pé na argola e agora o mestre está a perguntar-se agora. Ai. Mas Jesus estava a falar a Pedro que todos somos falíveis, é verdade. Mas todos temos ainda uma oportunidade de arrependimento, de renúncia e mudar a vida e começar a cheirar bem. Aleluia. Não estou a falar de usar para cá bem, estou a falar de cheirar bem. De viver a vida de tal forma que as pessoas perguntem o que é que se passa comigo. A mim me perguntam várias vezes o que é que se passa comigo, contigo, consigo, depende da relação. Quem és tu? Às vezes perguntam assim, quem és tu? E às vezes eu brinco só é ti. Sou mesmo? Sou mesmo. Sou filho de Deus. Grande Deus. Como eu já disse alguns no passado, uma vez eu fiz um teste altamente psicológico, altamente especialista, e sabe o que é que disseram? Disseram que eu não era muito normal. Eu já sabia disso. Porque em mim está o Espírito Santo de Deus. Amém. Logo eu não sou normal, pois claro que não. E éramos muitos psicólogos ali à volta. E olharam para mim de uma forma estranha. Quem é este? Eu fiz uma série de exames. E eu já sabia. Porque eu levo a minha vida guiada pela palavra de Deus. Logo, o sangue que corre em mim é um sangue real de Deus. Então, é normal. Muitos perguntam ainda hoje, quem és tu? Começam a rir. Sou filho de Deus. Viva a vida desta forma, que as pessoas perguntem, quem é você? O que é que você tem diferente? Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Oh, Espírito Santo. nós te pedimos que a Tua Palavra não somente crie impacto em nós, mas a Tua Palavra que nos dê uma experiência e que nos dê capacidade também para nós vivermos na Tua Palavra e conforme a Tua Palavra. Senhor, ajuda-nos a transmitir o bom cheiro de Cristo. Senhor, ajuda-nos a transmitir a vida real, divina, para podermos partilhar o Teu amor com aqueles que ainda não Te conhecem. Tu tens feito isto, Senhor, e continua a fazer, continua a usar a nossa vida, Senhor, para que possamos partilhar a verdadeira e legítima mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Amém? Amém.